Maravilha. Gente, antes de começar, eu quero deixar registrado uma coisa. Na última semana chegou a notícia para a gente que 4 pessoas da Escola Metalúrgica, sendo dessas 3 pertencentes aqui do GE, entraram no PIBIC, né? Um projeto maravilhoso. Está aí, dentre elas estão a Amália Salles Salego, que está aqui, parabéns, Amália, a Bianca Leandro do Carmento, Maria Eduarda Siqueira Pereira Dias e também o Pedro Henrique do Nascimento Silva. 4 inscritos, exatamente. O Pedro, ele parece que ele não entra por causa do Senai, né, Nath? Mas, ó, gente, vocês conseguiram entrar no PIBIC, parabéns, de verdade. É sempre bom observar esse movimento da galera da escola pública conseguindo acessar a universidade pública, sabe? É importante. A gente, inclusive, a gente tenta fazer um pouco disso, o PIBIC é um pouco isso, fazer essa comunicação, sabe? Enquanto a gente vê o ministro da Educação falando que a educação, que a universidade pública não é para todo mundo, a gente tem que estar aqui fazendo esse serviço. Ele é muito importante e é muito bom que vocês consigam estar acessando. Né? A gente tem que trabalhar para cada vez mais pessoas conseguir acessar a universidade pública. E é isso, gente. Parabéns. E estamos na torcida por vocês. Queremos ver vocês na PBC. Agora, a apresentação do nosso convidado, né? Bruno Requidal Lima. Só fazendo uma breve introdução a ele, né? Inclusive um detalhe, ele é quase um dos nossos professores, né? Dos alunos estudiantes, né? Toda reunião que tem de PIBIC, ele está lá. Ele conversa com a gente, ele é maravilhoso. Sobre o Bruno, ele é graduado e mestre em filosofia, doutorando em economia política mundial, educador popular, colaborador do ICL, se não me engano, o ICL é o Instituto... Instituto... Complementa, Bruno. Conhecimento Liberta. Exatamente, esse mesmo. Militante na UP. A UP, essa daí eu também não sei, tem muita coisa para seguir a UP. Unidade Popular. Unidade Popular. Pai da aluna, essa menininha que estava aí agora, e companheiro da Bruna, casado. O tema da aula é o que você precisa saber para não ser enganado por um economista. E, gente, eu estou muito ansioso por essa aula e realmente quero muito. Bora lá, Bruna, com você. Tamo aí. Obrigado, Wesley. Vai ser menos uma aula naquele esquema expositivo de eu trazer um slide e tal, por 2 motivos. Eu quero aproveitar que a gente converse, troca uma ideia, não se sintam acanhados nem acanhados, a gente pode trocar bastante ideia, e ninguém pode falar o que quiser, que é a parte mais interessante, na verdade, a gente poder trocar ideia, e eu acho que a gente aproveita melhor essa 1h30 que a gente tem para conversar, trocando essas ideias, né? Normalmente tem utilizado os slides, essa coisa toda fica bem travadão, o cara vai falando, poucas intervenções, tentar fazer uma dinâmica diferente. Então, separei um material para a gente discutir, mas eu quero que a gente converse mesmo, tá bom? Então, sinta-se super à vontade, tá sossegado, agradeço demais o convite, prazer poder estar com vocês aqui nesse grupo de estudos, com uma matrona e um patrono sensacionais, então, show de bola. E, gente, é o seguinte, não sei vocês, mas eu sou bombardeado diariamente, desde o dia que eu nasci, com o tema de economia, apesar de muitas vezes a gente não fazer a mínima ideia do que a gente está falando, não manjar absolutamente nada de economia, você ouve o dia inteiro sobre isso, vê o dia inteiro sobre isso, mesmo você querendo ou não querendo. Quando você vai na padaria, no mercado, no boteco, na mercearia do bairro, comprar qualquer coisa, pegar qualquer coisa, você tem que passar por um preço, tem que estar com dinheiro, tem que trocar ali com a tia do caixa, com o tio do caixa. Quando você liga vai o Spotify, o YouTube, qualquer um dos aplicativos aleatórios que a gente tem, que vai ouvir música, reproduzir vídeo e tem propaganda no meio, no geral é propaganda te oferecendo algum produto, ou a possibilidade de você ganhar dinheiro, ou as duas coisas juntas, um produto que te faz ganhar dinheiro, ou um outro aplicativo que te faz ganhar dinheiro, ou dicas de como você vai ganhar dinheiro, mas é sempre alguém falando uma parada dessa aí. Vide Betina, exatamente. Tá lá Betina, não sei quem lembra da Betina,
mas virou um caso famoso, que é uma jovem que sofreu muito na vida, ganhando R$ 500 mil para poder começar um negócio, e aí, bom, né, do zero, dos R$ 500 mil que ela tinha, ela conseguiu fazer um patrimônio maior, o que é uma mágica, que deve ser muito difícil fazer isso mesmo, com R$ 500 mil no bolso. Mas tudo bem, tirando a Betina, que tem esse poder mágico de tirar R$ 500 mil e fazer mais dinheiro, não sei como ela conseguiu fazer isso, deve ser muito difícil, a gente também tem meio que tentar fazer mágica todo dia. E a gente passa por isso, direto. Se você passa, liga o jornal, alguém está assistindo o jornal, o teu avô está assistindo o jornal, tua avó está assistindo o jornal, normalmente quando vou e volto assistindo o jornal é aquele negócio, né? Encosta aqui no sofá, fecha o olho, o jornal tá rolando, ele tá dormindo, ou ela tá dormindo. Aí você fala, pô, vou mudar de canal, né, mano? O cara tá dormindo. Quando você encostar no controle, opa, tô assistindo aí, daquela acordada. Imediatamente, eu não sei qual é a conexão que existe, mas tava dormindo até aquele momento. Mas tá no jornal, vai falar sobre economia também. Vai falar, olha, hoje a Bolsa de Valores, Nasdaq, Ibovespa, não sei quantos por cento, não sei quantos pontos, subiu, desceu, caiu, o PIB tá subindo, tá caindo. E aí, ponto. Então, de novo, direto você está envolvido com isso. Então, são muitos temas, muitos problemas, e não tem como escapar dessa jossa. Mas é o tema que a gente menos discute. Não sei se vocês já perceberam isso. É um tema que a gente discute muito pouco. A gente é bombardeado o dia inteiro, mas a gente fala muito mais sobre política. Quem é o governador, quem é o presidente, se o governo tá bom ou tá mal. Inclusive, se o preço de alguma coisa tá caro, é culpa de quem é presidente. Então a gente não discute o preço, a gente discute quem que é o governador e quem é o presidente, a gente não discute economia praticamente, apesar de estar bombardeado o dia inteiro sobre ela. Pronto, olha que panorama imenso que eu fiz em poucos minutos. Mas eu quero então que a gente comece. Quais são as primeiras imagens que vêm na sua cabeça, de todas e todos aqui que estão participando com a gente, quando você fala economia? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Primeira imagem. Pode falar. Sem medo. Primeira. Economia. O que vem na tua cabeça? Dinheiro, óbvio. Cifrões, de acordo com a Natália. Gráfico, dinheiro. Obrigado, Vitória. Exatamente, vem um gráfico na nossa cabeça, né? Aquelas imagens de gráfico, dinheiro. Quem mais? Quem que tá falando sobre esse gráfico? Olha, desculpa, mas infelizmente não veio Paulo Guedes. Pronto, veio Paulo Guedes. Quem não sabe, o Paulo Guedes é o atual ministro da Economia. Gil do BBB. Boa, Malha. Pode crer. Também, o capaz lá da economia política e tal, tá se formando, ou se formou, fazendo o doutorado dele lá. E o Gil do BBB agora também faz propaganda de tudo, não sei se vocês já perceberam, né? É propaganda de investimento, propaganda de faculdade para você conseguir uma profissão para ficar rico, essas fitas tudo. Mas tamo lá, o grande Gil. Para mim, o prof. Também, professor chato, pode ser. Se você está na universidade e tem um professor chato de economia, vem isso mesmo. Empresário de terno, pode crer, Vitória. Com lápis mostrando o gráfico subindo, explicando sobre. Exatamente. Normalmente, o cara de terno, de óculos, tem um gráfico e o cara falando, veja aqui. Aí ele fala um monte de termo técnico que você fala, tá ok, não me explicou absolutamente nada, mas tem um gráfico, eu já não sei ler o gráfico, ele tá falando palavras que eu não faço a mínima ideia o que seja, e eu tenho que fazer. Ok, esse especialista sabe do que ele está falando, afinal, ele é um especialista. Então, olha que maluquice. Mas essas são normalmente as imagens que a gente tem. Gráficos, dinheiro, notas, uma coisa técnica, um cara de terno. Sempre as pessoas estão de terno quando eu falo de economia. Então, estão de terno. Por alguma razão, o terno é muito importante. Ele dá um ar de confiança, de credibilidade. Então, eu devia ter vindo de terno hoje, né? Para dar um pouquinho mais de credibilidade. Pelo menos eu pus o óculos, já é menos mal. Mas parece que é uma coisa meio muito especializada. É para poucos que entendem isso. São só uns caras muito bala. A gente é meio Zé Ruela. Não entenderia essa parada. Beleza, então essas são as imagens que a gente tem. Excelente. Gráfico, dinheiro, Gil do BBB, o cara técnico lá com terno, explicando as coisas. Excelente. Como a gente definiria a economia aqui? Vai, uma definição que vem na sua cabeça. Se tivesse que definir hoje, tem uma questão à sua prova.
Você fala, meu, vou definir economia, sem googar, hein? Pode googar também, porque provavelmente o Google vai te enganar. Então vamos lá. Como você definiria economia? Economia. O que é economia? Defina. Consciência financeira, de acordo com Wesley. Pode ser. Saber fazer as contas em casa. Pega lá, calculadora, celular, vamos equilibrar as contas de casa. Não gastar muito. Excelente. Isso a nossa avó, nossa mãe, nosso pai falou, oh, precisa economizar. Então, tipo, precisa economizar significa não vai gastar, né? Então, não gasta. Cadê? Não cair em golpe também, né? Golpe é sempre bom, mas o economizar de não gastar é muito bom. Então, a minha companheira sempre fala que o pai dela marcava o tempo do banho no relógio. Então, você tinha 4 minutos para tomar o seu banho. Então, ligava o chuveiro elétrico lá, né? Tal, mas se tá frio, não conta a gota. Então, a gotinha cai 4 minutos para você tomar o banho. Terminou, ele desligava o disjuntor lá do chuveiro. E tipo, mano, tá gastando muito, precisa economizar, tá ligado? Então, economizar é poupar dinheiro nessa nossa definição aqui. Que mais? Mais alguém tem uma definição? Pode googar, não tem problema. Pode meter um Google lá, pode dar uma zoiada, não tem crise. Eu concordo, Vitória. 4 minutos tá roubando a minha vida. Eu gosto de um banho mais longo. mas querendo ou não, sai caro cada minutinho a mais. Custa uma fortuna no fim do mês. Mas tamo aí. Mais alguma definição? Pronto, a Amália contou aqui pra gente, né? Não faço a mínima ideia, tamo junto. Quem sabe um fator que tem que ser cuidado pelo governo para cuidar do país? Pode ser algo próprio de um governo, de um país. O Estado que deveria fazer algo por economia? Pode ser. Mas aí eu pergunto para vocês, e mercado? Vocês não vão falar bastante do mercado? O mercado está bravo, o mercado está irritado, o mercado está otimista, o mercado está aquecido. Ele tem muitas qualidades, esse mercado. Ele passa frio, ele fica com calor, ele fica com raiva. Então, parece que o mercado tem uma coisa a ver também, né, com a economia. O que será que conecta todas essas coisas? Olha que coisa maluca, né? A gente é bombardeado por economia, por termos de economia, por conteúdos de economia, e a gente não faz a mínima ideia do que a gente está falando, mas a gente está falando. Então, é muito importante que a gente estabeleça alguns conteúdos básicos para a gente ter um lugar comum, tá? Então, eu quero propor aqui algumas definições e alguns conteúdos para a gente não ser enganado por um economista. Para não ser um cara lá de terno, especialista, que vai falar um monte de termo técnico, não faço a mínima ideia do que seja. Cada um desses termos, eles tem sua importância, tem seu valor. Cada uma das instituições que a gente comentou, Estado, mercado, o mercadinho, a mercearia, o dinheiro, as finanças, tudo isso faz parte de um tipo de organização econômica. Mas faz parte, não é a economia, não é o que nós poderíamos chamar de economia. Então, fazer essa definição de economia vai ajudar a gente a posicionar os outros temas. Então, vai fazer a gente entender dinheiro, vai fazer a gente entender juros, inflação, mercado. A gente não vai discutir todas essas coisas, precisaria de um curso de muitos anos para a gente poder entender cada um desses detalhes, apesar de que eles não são tão monstruosos quanto parece. Mas, pelo menos tendo uma definição bem concisa, bem consistente, assim, que a gente consegue se firmar nela, fica mais fácil de, quando ouvir um tema, ter pelo menos um critério para julgar o que a gente está ouvindo. E acho que esse é o objetivo aqui. Por isso que a ideia do tema é bem provocativo, né? O que você precisa saber para não ser enganado por um economista. Não é tudo, mas é simplesmente algumas coisas. Tá, a primeira delas, vamos definir economia junto. Economia, se a gente fosse definir a palavra, o que a palavra economia significa? Se eu for dar um Google e falar economia, o que significa? Vai aparecer, muito provavelmente, do Wikipédia para baixo, oikos, que significa casa, e nomos, a junção de duas palavras, e nomos, em grego, que significa ordem, regra, ordenamento, não importa. Oikos, nomos, economia.
A ordem da casa, ou a regra da casa. Essa definição não ajuda a gente em absolutamente nada, mas pelo menos a gente sabe para que significa a palavra. Organizar a casa. Dar alguma ordem para a casa. Beleza, suave. Porque o pessoal pensava em economia como a gente pensa no nosso dia a dia. O exemplo do pai da minha companheira, que cortava lá o chuveiro a cada 4 minutos, desligava o disjuntor. Para quê? Para economizar. Estabelecer uma regra na casa para que algo acontecesse. Quando você vai no mercado, vai comprar pão, ou vai, sei lá, filho, vai comprar pão. Aí você vai lá pra tua avó, pra tua mãe, pro teu tio, tua tia, vai lá na padaria, no boteco que revende o pão na padaria, e você chega lá e fala, pô, vem aí, fala, e traz o troco. Tem uma regra estabelecida que você não vai poder usar o troco para outra coisa que não comprar o pão e levar de volta para casa. Por que é importante isso? Então tem ordens, algumas regras da casa. Para que a gente vai organizar a nossa casa? Aí que vem a parte bacana da gente pensar a economia. Para que a nossa casa não caia, ou não acabe, ou não se estrague, para que a gente tenha recursos ou reserva suficiente para continuar vivendo, e vivendo bem. Então, por exemplo, aqui não dá para ver pela tela, mas essa parede aqui de trás aqui de casa está com infiltração, umidade. E ela tá rachada dali até ali. Tipo, ela tem uma rachadura acompanhando aqui, vai ter que abrir, tirar o reboco, fazer aquela coisa toda, né? Ver se não infiltrou no tijolo, no cimento, para tirar as paredes e botar de novo. Então, quer dizer, se vai ser só uma questão do reboco mesmo de ajeitar. Mas eu preciso de ter um recurso para fazer isso. Então, eu precisaria de material para isso. Eu precisaria de ter uma mascorrida, precisa ter os instrumentos, a ferramenta, lá, a marreta para poder quebrar, tirar e tal, e fazer tudo de novo. Então, eu preciso ter isso de alguma maneira. Mas eu não tenho. Porque eu normalmente não carrego uma marreta em casa e também não tenho mais corrida sempre, quando eu preciso. Eu precisaria comprar. Então eu preciso de recurso suficiente para poder arrumar aqui a casa, senão a parede vai uma hora cair e eu nem me liguei do que está acontecendo. Então a gente cria regras, estruturas de organização da casa para que todo mundo viva bem, para que tenha recurso suficiente, para que todo mundo coma, tome banho, tenha espaço para dormir, acorde no dia seguinte vivo e prossiga. E quando precisar de qualquer reparo na casa, a gente ajeita ela. Tudo bem? Tranquilo? São exemplos, são metáforas aqui para a gente ir entendendo. Mas isso, quando criaram a palavra economia, pensaram nela, estão pensando no ambiente doméstico mesmo, de casa. Mas a gente não se organiza só em casa, só em família. A gente se organiza bem mais amplo, né? Então, eu acabei de falar, não tem uma marreta aqui, precisaria ir arranjar ou com alguém, ou comprar uma. Ou contratar o serviço de alguém que tenha uma e vai dar um jeito na parede. Vai ampliando as coisas. Tudo bem. Então a gente já tem aqui uma primeira coisa. Para que a gente se organiza? Essa é a parte mais importante. Para ficar vivo, para poder produzir, reproduzir e desenvolver a nossa vida. Então, se a gente fosse fazer uma definição de economia, vamos dizer assim, uma definição bem estrita, a gente poderia dizer que o campo econômico, ele é o modo que a gente organiza as nossas instituições. Eu vou escrever aqui bonitinho para a gente poder, depois vocês podem copiar, colar e guardar, mas só que o pessoal vai falar. Organizar as instituições, projetos e ações de uma comunidade para garantir a produção, as condições de produção, reprodução e desenvolvimento da vida da própria comunidade. Pronto. É isso que a gente poderia chamar. Então, o que a gente vai chamar como economia? Um jeito de organizar as instituições, projetos e ações de uma comunidade para garantir as condições de produção, reprodução e desenvolvimento da vida da própria comunidade. Então, o que a gente precisa para viver? Isso é uma pergunta. O que você precisa para viver? Pode parecer óbvio, básico. Como assim? Não, é sério. Isso é muito sério. A gente precisa ter isso muito claro. O que a gente precisa para viver?
Pode usar o chat ou abrir o mic, vocês decidem. Eu chuto oxigênio. Oxigênio é fundamental. Gostei. Vamos fazer uma lista. Eu vou fazer uma lista aqui. Oxigênio, número 1. Oxigênio, fundamental. Sem isso daí, a gente não sobrevive. Aliás, ainda bem que você falou isso. É a primeira vez que alguém usa esse como primeiro exemplo numa aula que eu dou. Achei maravilhoso, Wesley. Vamos lá dizer. Então, vamos lá. Lazer, alimentação, saneamento básico. Comer, ter saneamento básico. Que bom que vocês estão lembrando do saneamento básico. É fundamental mesmo. Água, saneamento básico. A Amália comentou com a gente. Alimentação, lazer. Coisas realmente fundamentais. Se eu não comer, não vai dar certo. Se eu não tiver água, não vai dar certo. Se eu não tiver oxigênio, não vai dar certo. Mas ó que maluco. Ó que maluco. Quantas vezes você liga a TV, vê o YouTube, ou aquela coisa que a gente comentou no começo, e é bombardeado por temas de economia, e alguém fala, gente, nós temos um problema econômico sério. Está começando a faltar ar. Isso não é mentira. Vocês moram em São Paulo, São Bernardo do Campo. Mano, como é o ar daqui? E eu tenho problemas respiratórios desde que eu me mudei para São Paulo. Quando eu era criança, eu não tinha problemas respiratórios. Então, depois que eu vim para cá, eu adquiri eles. Não entra na conta, parece. Bom, o alimento está muito caro, a gente discute, mas não é só se está muito caro. É por que está muito caro? Está faltando? Está sobrando? Como está a nossa produção de alimento? Também parece que não é o tema primeiro que vem na nossa cabeça sobre economia, produzir alimento. Água, destruição de água potável. Cada vez mais raro no planeta a água potável, e o pessoal já faz uns 10, 15 anos discute ser esse o futuro petróleo, a água que todo mundo quer. Petróleo, inclusive, responsável por estar faltando o nosso oxigênio. Mas vamos guardar essa informação. Ou seja, parece que o tema da economia ele é muito mais básico ou fundamental do que se a bolsa de valores subiu, se o gráfico está falhando, como é que está o gráfico organizado. Então é um passo mais para trás. É como a gente se organiza para ficar vivo. Isso é o ponto fundamental da economia. Como que as pessoas vão comer? Vão ter acesso ao alimento? Não estão tendo. Por que não estão tendo acesso ao alimento? A gente está produzindo o suficiente? Água. Por que a gente não está tendo acesso à água? O que está acontecendo? Então, todas essas dinâmicas são conteúdos propriamente ditos de como a gente organiza a nossa comunidade, ou as nossas comunidades, para continuar vivendo, para sobreviver, para perdurar, para que a minha filha chegue aos seus 30 e poucos anos como eu, ainda tendo ar, água e comida. Espero que aconteça, mas não sei. Vamos pensar juntos aqui, juntos e juntas, como é que é no fim de semana, quando o pessoal de casa vai ter algum jantar ou almoço especial, aniversário de alguém, uma coisa bacana que aconteceu em casa, o pessoal quer comemorar, e vai tirar um tempo para fazer um bolo. Como é que funciona? A gente pega os ingredientes necessários para o bolo, e a gente pega, então, farinha, ovo, açúcar, leite ou água, dependendo como é que for o tipo de massa que você vai fazer, se vai ter cacau, não vai ter cacau, chocolate, não vai ter chocolate, como é que vai ser o nosso. Mas você pega os ingredientes, prepara eles, faz uma massa, coloca numa vasilha, pega essa vasilha lá, leva para o forno precisa do gás funcionando, precisa estar aquecido, e você gasta lá pelo menos 1h30, 2 horas para fazer o seu bolo. E o que você usou? Materiais, o teu tempo de vida, esforço do seu trabalho, mexer lá, tal. Você está gastando energia enquanto está fazendo isso, está gastando vida, respirando, gastando energia, batendo os ovos, batendo a massa, pá, aquela coisa toda, colocou na vasilha, enfiou dentro do forno. O forno está gastando energia também, que é o gás, o aquecimento do fogo. Esquentou, ficou pronto, você tirou. Esperou lá mais uns 30 minutos para dar aquela esfriadinha na janela. Se for que nem esses dias que tava aí um frio danado, você só espera 2, já tá o suficiente, daí congelou, você já tira de volta, põe na geladeira para dar esquentada, tira de novo, e aí você vai comer o bolo junto com a sua família. O que acontece? A energia que você vai consumir desse bolo
Esse bolo vai te dar uma energia, vai ter um açúcar lá que você vai colocar para dentro, ele vai fazer um monte de reação química dentro do seu corpo, vai liberar um grau imenso de energia, você vai ficar ligadão, inclusive o chocolate vai ficar acordadão, fala, uhul, tem açúcar, chocolate da hora aqui, acordei, beleza. Você comer esse bolo, ele vai te alimentar por um tempo, não só você e quem mais comer, e ele vai repor a energia que você gastou. Porque se não repuser a energia, você morre. Então toda vez que você comer, tá repondo a energia que você gastou no dia anterior. Com um pouquinho mais, com uma coisinha que a gente chama de excedente. É a energia que repõe o que você gastou e te dá um pouquinho mais para viver mais 8 horas, 10 horas, sem precisar comer, que seja, para depois comer de novo para repor a energia que você gastou nesse tempo, e um excedente para você viver um pouquinho mais. Essa palavra excedente é muito importante, porque todo trabalho que a gente realiza, todo trabalho, todo, gera esse excedente, que é esse pouquinho a mais que a gente consome para seguir vivendo, certo? Então, toda vez que você comer é para recuperar a energia que você tinha, tem um pouquinho a mais para você viver um pouco a mais. Então é isso, a gente vai gastando energia e repondo energia. Essa é a dinâmica da nossa vida. Gastando tempo de vida, repondo tempo de vida, gastando tempo de vida, repondo tempo de vida. Então a gente organiza a economia da nossa casa para que todo mundo gaste uma quantidade de energia e seja possível repor essa energia para viver um pouquinho a mais. Então, é assim que a gente vai dividir nosso dia. Produz lá o pão, produz o bolo para todo mundo de casa comer, para você comer, todo mundo comer, para viver mais um pouquinho. Esse é um exemplo. Mas a gente não vive sozinho. A gente vive em comunidade, em sociedade. Então, a sociedade funciona da mesma maneira. Ela produz uma quantidade de coisas que, por princípio, deveria repor toda a energia socialmente gasta, com um excedentezinho, para que a comunidade continue a viver um pouco a mais. É só você pensar. Aqui, para a gente poder trocar essa ideia via computador, celular, internet e tal. O que a gente está precisando? Primeiro, está vivo, ponto passivo, então todo mundo comeu alguma coisa, está aí mais ou menos suportando as últimas horas e vai ficar mais um pouquinho vivo por um tempinho, espero. Então, estamos aqui, beleza. Estamos aqui junta, trocando ideia. Alguém precisou fazer um café da manhã, se foi a gente, se foi outro, mas precisou fazer alguma coisa, gastou energia e tal, depende desse trabalho aí combinado. Alguém está apertando algum botão nesse exato momento, em algum lugar, que eu não faço a mínima ideia onde, que a energia está funcionando aqui em casa e não caiu. A internet também. Alguém preparou uma tecnologia que eu não faço a mínima ideia como funciona, mas que eu dependo dessa pessoa que está ali trampando, ou que já trabalhou e tal, e a gente está aqui junto. Então, gastar um tempo de vida, gastar energia, gastar as suas organizações combinadas para a gente poder trocar essa ideia aqui. E eu estou falando há 30 e tantos minutos, ininterruptamente praticamente, gastando minha energia, trocando ideia com vocês estão me ouvindo, também conversando aqui pelo chat, trocando ideia em casa, pensando, o cérebro aí tá comendo solto, ouvindo, falando, meu Deus, que viagem que esse maluco tá falando, tá gastando energia, aquela coisa. Então a gente está trabalhando aqui socialmente, um dependendo do outro, todo mundo dependendo de todo mundo, produzindo um determinado excedente para a gente poder consumir e viver de novo. Eu não preparei necessariamente o arroz que eu vou comer daqui a pouco. Talvez alguém deve estar preparando, porque depende dessa pessoa que está preparando para poder comer, para poder viver. Então, olha como os trabalhos são sempre combinados para que a gente possa produzir, reproduzir, desenvolver a vida da nossa comunidade. Essa é a base de economia. É como a gente organiza para poder se reproduzir, para poder continuar vivo aqui. Esse é o fundamento de qualquer processo econômico. Absolutamente qualquer um. Aí fala, mano, mas que viagem, né? E toda hora que eu ligo a TV não é disso que o pessoal tá falando. O pessoal tá falando da Bolsa de Valores, do mercado, se ele tá bravo ou tá feliz, se ele tá aquecido ou tá esfriado, se ele tá, sei lá, o especialista lá apontando. Olha que maluquice. Todas essas operações, ir no mercado, usar dinheiro, banco, Bolsa de Valores, lá, são instituições, operações, mecanismos de organizar um tipo de economia. Mas não são a economia. Porque a economia, o fundamento dela é isso que a gente está falando, como a gente se organiza para ficar vivo.
Então, vai ter água, se não vai ter água, se vai ter comida, se não vai ter comida, quem vai ter comida, como a gente combina aqui para um poder comer, enquanto o outro faz um outro tipo de atividade, depois o outro vai fazer aquela atividade e esse vem preparar a comida, mas a gente se combina, voluntário ou involuntariamente, consciente ou inconsciente, e a gente vai se organizando para poder ficar vivo, para poder se reproduzir. E aí essas operações, investimento na bolsa, o banco, o mercadinho, o dinheiro, os preços e tal, todas essas coisas fazem parte de um jeito de organizar essa economia, mas não são a economia. Você pode organizar de N maneiras diferentes. Você vai pensar que na história humana a gente já se organizou de diferentes maneiras para poder produzir e reproduzir a nossa vida. Várias diferentes, várias. A gente ainda tem várias maneiras de se organizar. E a que a gente está acostumado, aquela que a gente vive, usa essas operações, essas instituições que a gente está vendo direto na TV. Mas a gente não pode confundir. Isso aí são um jeito de organizar. Não o único, nem o próprio, nem o melhor. Não. É um jeito que a gente se organizou. Mas pelo menos por enquanto, a gente já tem aqui, dadas esse começo de conversa que a gente teve, alguns critérios para a gente começar a pensar economia. Mas beleza, já falei pra caramba. Alguém tem alguma questão, reflexão, comentário, algo para compartilhar que tá pensando, não entendeu? Aproveite, vamos trocar ideia, sempre. Senão eu vou me empolgando aqui. Exemplo prático, precisei beber água, senão já era. Senão não aguento mais 30 minutos. E aí? Comentários, o que vocês estão pensando, imaginando? Pode mandar pelo chat, pode abrir o mic, como vocês acharem mais interessante. Eu sou só um convidado. Dúvidas, críticas, respondem. Eu acho que o pessoal tá atingindo aquela sensação da eureka, sabe? Tipo, nossa. Aquele momento que você fica refletindo, mas você ainda não consegue formular uma pergunta, porque você tá em dúvida sobre o que você tá vendo, sabe? Sem crise, mas pode aproveitar. Não precisa estar muito elaborado, não. Mas vai no fluxo. Você chegou, você já solta. Manda com sentimento, né? Quando a gente vai, Posso às vezes. um comentário? Vai lá, Pedro. Nosso último encontro, a gente estava falando sobre a sociedade do cansaço, né, que está sempre exigindo produtividade, proatividade, etc. E aí eu queria saber de você qual é a relação, então, desse modelo econômico que a gente está vivendo, que a gente está funcionando, né? Como você falou, enquanto um está comendo, o outro está exercendo alguma outra atividade. E aí, como que isso tudo pode se relacionar, pode culminar, né, nesse cansaço que a gente tanto está sentindo, nessas questões que vão sempre aparecendo, que a gente fala, caramba, eu não sou suficiente, eu não estou pronto, eu estou cansado, eu tenho que fazer mais e mais e mais. Rapaz, que da hora. Parece, então, que pelo jeito que a gente está organizando nossa maneira de produzir e reproduzir a vida, a gente não está conseguindo ter tempo para repor as energias que a gente gastou. A sensação de cansaço, de esgotamento, é porque a gente não está tendo tempo, ou recursos, ou conteúdo suficiente para se recuperar. A gente está só sendo consumido, e sem nenhum tempo para poder. Opa, peraí. Eu tenho vida, né? O trabalho é só um período da vida, não é ele a vida inteira. Ou esse esforço, ele faz parte de um momento para eu poder continuar ficando vivo, e não para eu ser consumido por esse meio de atividade. Acho que está plenamente relacionado a esses conteúdos. Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Mas parece, então, que a gente está sendo consumido por aquilo que era um meio da gente ficar vivo. Então, parece que trabalhar, se organizar, para a gente poder exercer nossas funções, é um jeito de você ganhar mais um tempo de vida. Mas se a gente está sempre sentindo cansaço, derrubado, engolido, então aqui esse meio está consumindo a gente e a gente já não está mais com o objetivo de atingir a vida. Parece que o nosso objetivo é simplesmente realizar esse meio. Então a gente está ali sendo consumido pela nossa maneira de organizar a nossa vida. A nossa economia nos come, nos alimenta. Não somos nós que estamos produzindo pão para comer o pão, mas que o pão que está comendo a gente. E é esse o ponto. Sabe por quê?
Para que se produz? Para que se produz? Vou usar o exemplo. Para que a gente produz pão? Para que serve um pão? Parece óbvio, mas não é. Para que serve um pão? Para comer. Obrigado, Vitória. Mas por que o padeiro faz para vender? Opa! Ou na padaria para ter dinheiro. Exatamente. Então a gente não produz para se alimentar. A gente produz para trocar por dinheiro. Então o pão, ou a camiseta, ou a bola, ou a aula, ela não é feita, por exemplo, para comer, para vestir, para aprender, para ter uma casa. Não se constrói casa para morar, se constrói casa para vender. Aí que tá a maluquice. A gente organiza nosso modo de viver, a nossa economia, não é para produzir para que a comunidade continue vivendo. A gente produz coisas para trocar elas. Então, o cara produz o pão para vender o pão. E antes era o padeiro que produzia um monte de pão em casa e ia vender o pão. Hoje o padeiro é só um funcionário dentro de uma padaria, se for uma grande padaria, que tem o dono da padaria, que nem sabe fazer pão. Nunca viu pão na vida. Mas ele fala, legal, o pão aí. Tal. Não faz a mínima ideia como começa o processo. Mas ele vende o pão. Então a gente não produz para usar, para consumir. A gente produz para vender. É o que a gente trabalha quando você estuda uma economia política bem crítica, marxista e tal, da diferença entre valor de uso, que é o valor que as coisas têm quando a gente consome elas, então a camiseta é feita para vestir. Esse é o valor que ela tem. Do valor do que a gente no primeiro momento chama de valor de troca, que é ela é feita para ser vendida. E dada uma série de dinâmicas que a gente pode até discutir, mas não é o objetivo aqui, mas a gente pode conversar sobre elas, ela não vai ter valor por ter uso, ela vai ter valor por ser trocável, por poder se trocar por qualquer outra coisa, no caso por dinheiro. Então ela vai ter uma etiqueta, um preço. Então eu não faço camiseta para que as pessoas vistam e estejam cobertas e tal. Não, eu faço camiseta para vender. Então você vai poder ter a maluquice de ter camiseta pra cacete. Muita camiseta, muita roupa, muita roupa, muita roupa produzida num curto espaço de tempo. E nem toda ela é vendida. Então fica um estoque lá cheio de roupa. Por quê? Porque ela tá para ser vendida, mas não foi vendida. E uma galera sem conseguir roupa. Com frio. Com camiseta de político que doou no período da eleitoral e vai dormir com ele, passar durante o dia, porque não conseguiu uma camiseta para vestir, então vai ter que usar essa mesmo. Tem roupa pra caraca. Só que ela foi feita para vender. Então só vai ter acesso a ela quem puder comprar. Quem não puder comprar, não vai vestir, porque ela não foi feita para ser vestida, ela foi feita para ser trocada. Numa instituição que a gente cria, que é o mercado. O que é o mercado? É onde você troca as mercadorias. São os produtos que são feitos não para consumo, mas para troca. Então tem uma diferença entre eu produzir uma coisa para consumir e eu produzir uma coisa para vender, para trocar. Quando eu produzo para consumir, é um produto realizado trabalho. Quando eu vou lá e vou vender, ou eu produzo para ser vendido, eu estou fazendo uma mercadoria, que é um objeto para troca, para ir ao mercado e trocar com os outros. O que acontece? Antigamente, ainda hoje, mas vamos imaginar antigamente, os povos, diferentes grupos étnicos, culturais e tal, produziam para seu próprio consumo. Se organizavam de diferentes maneiras para produzir para o seu próprio consumo. Só que às vezes sobrava, tinha um excedente, lembra do excedente? Então, excedente. Sempre sobra um pouquinho a mais para você poder continuar vivendo. Tal. Esse excedente, eles trocavam então com os povos vizinhos. É o espaço que a gente chamaria de mercado, mas não era um mercado. Poderia estar chamando de mercado, mas é o lugar onde o pessoal trocava aquilo que tinha sobrado. Mas, com o desenvolvimento de uma série de situações na nossa história, chegou um momento em que já não se produz para consumir e o que sobra a gente troca. A gente já produz para trocar. E aí é o jeito que a gente organiza a nossa economia. A gente
produz para trocar. Então o mercado é o lugar mais importante que tem, porque eu produzo para ele, para ir lá no espaço para trocar. Então hoje no mundo, nós produzimos 3 vezes o necessário para que todo mundo coma. 3. Então daria para alimentar 3 populações do planeta. 3. Então você alimentava durante um ano todo mundo 3 vezes. Então, tipo, você tem muita produção de comida. Mas quanta gente que está com dificuldade de conseguir comer? Porque a produção não é pensada para atender as necessidades da pessoa. Ela é planejada e projetada para a venda, para ser valorizado no mercado e não na barriga. Então, tem que estar valorizado o milho, a soja, a carne no mercado e não nas pessoas. Então, por vezes, o cara que trabalha lá para o dono de um grande latifúndio cheio de boi, não tem dinheiro para comprar a carne do boi que ele cuida. Aí que tá a maluquice. Então, percebe que essas dinâmicas são insanas? A gente então tem critérios para começar a pensar, rapaz, peraí, como assim? Como assim? É diferente de uma pessoa ficar rica e de uma sociedade ficar rica. Uma pessoa ficar rica, ela tá cheia de dinheiro, excelente, mas quando a pessoa fica cheia de dinheiro, aumentou a quantidade de casa que tem disponível para as outras pessoas? Não. Aumentou a quantidade de comida que tem disponível para as outras pessoas? Não. Não. Então, é muito diferente de calcular tudo por dinheiro, de calcular as coisas por riqueza, por aquilo que tem valor quando você faz coisas. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, município de São Paulo, nós temos mais casa do que gente. Então, eu trabalhei por quase um ano com população em situação de rua. Planejamento de política pública para a população em situação de rua. Nós temos mais casa do que pessoas em São Paulo. E ainda assim você tem hoje, provavelmente, 38 mil pessoas em situação de rua. 38 mil pessoas é gente pra cacete, então, muita gente. É maior do que boa parte dos municípios que você tem no Brasil, só de pessoas em situação de rua dentro da cidade de São Paulo. E uma porrada de gente na quebrada, morando com a casa sem ter terminado o reboco, ou tá de madeira, ou tá com o telhado caindo, a fita toda, morando perto do córrego, aquela coisa toda. Quer dizer, peraí, tem mais casa do que gente, e a gente não consegue botar o pessoal dentro de uma casa? O que tá acontecendo? É porque a casa não foi feita para que as pessoas morem, ela foi feita para vender, para fazer o preço subir, para especular em mercados, para poder custar dinheiro. Então você produz. Aí hoje em dia um monte de gente está falando, a solução de você conseguir empregar as pessoas é colocar todo mundo para trabalhar na construção civil. Tem até um cara que fala que isso aí é emprego na veia. Você já vai dar salário para todo mundo, o pessoal já vai para a construção civil construir mais casa. E o pessoal vai morar nessa casa? Não. Entendeu? Que maluquice. É muito insano. A gente vive do jeito maluco. Mas é isso aí. Bom, já foi mais alguns comentários a partir do que o Pedro trouxe pra gente. Parece que a gente vive não para garantir que a nossa vida permaneça. A gente vive para outra coisa. Fica aí no ar um pouquinho que outra coisa é essa. E aí, quem mais? Comentários, apontamentos, críticas, dúvidas? Pode dizer, eu não entendi jossa nenhuma do que você falou. Repete aí essa fita. O niilismo econômico. Não, acho que não. Acho que é o ponto da gente se desiludir um pouquinho e começar a pensar como reorganizar essa bagaça para a gente poder viver, né? Desse ponto a gente perceber como funciona. Não como funciona, porque a gente não está discutindo todos os detalhes de como funciona uma economia. A gente está só estabelecendo marcos para a gente ter um critério para julgar o que a gente ouve. Mas entender a diferença entre para que serve organizar nossa economia e como a gente organiza faz a gente poder ser um pouco mais crítico em algumas coisas. Então, para que serve organizar a economia? Para a gente poder produzir e reproduzir nossa vida. Mas aí eu abro a janela de casa e falo, mas tem um monte de gente aqui que não está produzindo e reproduzindo a vida. Bem ao contrário. Está tendo uma subvida, ou nem tendo direito a poder viver bem. Então tem uma coisa, tem um descompasso aí. Então, para poder ver esse descompasso, tem que entender como funciona essa bagaça, ou como deveria, para que serviriam o jeito de a gente se organizar.
Da hora. Gosto da discussão interna. Importante, importante. Tem pouco tempo que eu dei uma aula de Nietzsche aqui no GE. Acho que Excelente. quase 2 meses. Não, mas, Bruno, uma coisa interessante que você fala de reorganizar, eu fico pensando. Isso é um sentimento que até eu tô tendo agora, que, tipo, quando a gente ouve sobre economia, é sempre alguém falando que a gente não está entendendo. Isso dá um bloqueio para você falar sobre qualquer coisa sobre economia. Eu fico muito com esse bloqueio até hoje, mesmo pegando, fazendo disciplinas da faculdade de introdução à economia, esse é econômico, eu vou lá e faço a disciplina, e mesmo assim eu continuo com dúvida. A vendo só ainda continua com dúvida, e aí eu não sei especificar as dúvidas, sabe? Eu não sei se o povo está sentindo um pouco disso também, sabe? Mas, assim, você está me trazendo uma nova perspectiva de como organizar o pensamento. Nas duas disciplinas que eu fiz até agora, eu não tive essa visão. Eu estou tendo essa eudeca agora. E eu posso complementar o que o Wes falou, porque assim, tem tanta visão econômica, né, que aí o pessoal toma como certo, e aí quando você entra numa discussão, o cara que tem uma visão diferente fala que você está errado, que você não entende nada de economia, e aí se você não tiver preparado, você acredita nisso, né? Você fala, caramba, eu realmente não sei nada de economia. Aí você vai estudar economia e ainda não entendeu nada. E vai entrar em mais discordância. E aí vira uma bola de neve e eu acho que por isso que acaba todo mundo fugindo da economia no final, né? Que a gente fala muito sobre economia, mas no final ninguém sabe de nada, porque uns falam sobre dividir, o outro fala sobre vender. Eles falam, caramba, divide e depois vende, então, sei lá. Justo, divide, distribui e depois organiza, né? Não, mas, gente, é porque a gente tem total razão. Fica tão arredio o negócio, parece que é um monstro. E o monstro não é a economia, mas os vários mecanismos que a gente vai criando para se organizar. Então, por exemplo, o cara fala que você não entende nada, porque você tem que entender que os juros, que a preferência do sei o quê, que a taxa Selic quando você mexe aqui, a inflação quando você mexe lá, e sim, tudo isso funciona e deve ser discutido, mas tudo isso já é resultado de uma maneira de organizar a economia. Então, esse é o ponto de partida, para a gente poder discutir. Então, quando você tem pelo menos uma base de, peraí, para que serve? Ou para que serve a gente se organizar nosso trabalho, nossa produção, nossa distribuição? Para que serve isso? É para tal coisa. Então, a minha crítica no primeiro momento não é como que você faz para os juros ficar bom, ficar mais baixo, para a inflação não subir. Não, a primeira coisa é, peraí. A gente se organiza para que todo mundo coma, todo mundo beba água, todo mundo tenha casa, ok. Por que isso não acontece? Porque se você mexer. Pera, vamos lá. Como que a gente produz, como a gente distribui, como a gente consome. Aí você vê o processo que a gente faz. E não os mecanismos que estão na ponta. O negócio é que a galera discute desses mecanismos que vão nas pontas. Como se, tipo, é assim que funciona a economia. É o mercado, é os juros, é o não sei o quê, é o não sei o quê. Não, beleza. São várias operações que deveriam funcionar para atender a comunidade que está lá trabalhando, para a vida das pessoas. Se não está atendendo, como é que funciona o nosso processo? E a gente já vai apresentar ele um pouquinho de como ele funciona para a gente discutir. Mas isso o pessoal não entra, porque a gente reduziu a economia às operações. Reduziu a economia a, tipo, técnicas de gráfico, de fazer modelos econômicos, de cálculos. Tudo isso é importante depois de você ter estabelecido qual é o nosso projeto de economia, qual é a maneira como a gente vai se organizar. Mas se a gente não discute como a gente se organiza, na verdade a gente não está falando nada. A gente está debatendo a mesma coisa. É tipo, dentro da mesma maneira de organizar o processo econômico, quais são os ajustes que a gente quer fazer, questão de preferência quase, e não de projeto. Aí que tá o lance. Então a galera vai discutir muitas preferências. Então, mexe aqui, põe lá, distribui assim, taxa aquele, tira o imposto desse. Ok, mas é tanta coisa quando você vai para esses detalhes que você não sabe. Mas qual é o nosso projeto de sociedade para que a gente viva bem? Como a gente organiza para a gente poder viver bem? Isso, tipo essa frase, Pedro, que aí eu vou aproveitar ela para trocar ideia com o que a Gabi colocou aqui no chat. Aí a Conceição, ela falou assim, né? Ninguém come PIB, né? Você não se alimenta de PIB. O que é PIB? Produto Interno Bruto. Seria a soma de todos os valores mensurados em preços e tal, do que foi produzido num país,
né, durante um período de um ano, e aí você tem um índice que marca quanto você produziu. Mensurado em valores mesmo, não sei quantos dólares, não sei quantos trilhões de dólares, então em preços tal, que a gente vai mensurando de acordo com esses preços. Aí, por exemplo, hoje no Brasil, hoje no Brasil, nós vamos terminar o ano com 1,5% de aumento do PIB, do Produto Interno Bruto, desse índice, em relação ao ano passado. Então a gente melhorou em relação ao ano passado. Só que tem menos comida na casa das pessoas, tem gente ficando sem casa, tá mais difícil acesso aos serviços, você não tá conseguindo pagar suas contas, mas o PIB tá melhor. Você produziu mais. Ninguém come PIB. Esse é o segredo. Porque o PIB é um índice, ou seja, um indicador, um número que você utiliza dentro de uma lógica de organização de um país, dentro de um tal, para expressar uma determinada maneira de organizar e produzir valores numa sociedade. Isso expressa, mas não é o que a gente fez. A gente não produziu mais comida, a gente não garantiu mais água, a gente não garantiu mais casa, a gente não garantiu que as pessoas tenham mais vida, nem que estejam vivendo melhor, mais seguras. Não, nada disso aconteceu, mas a gente melhorou o PIB. E aí você vai ligar o jornal e o cara vai dizer, nós tivemos uma melhora na economia. E isso vai ser, o ano vai terminar assim, já estou aqui cravando. Pode gravar, pode cobrar depois. Printa, não dá para printar, vai estar gravado. No final do ano, a gente vai ter uma melhora de 1,5% do PIB. Melhorou 1,5% esse ano em relação ao ano passado. Nós tivemos um crescimento econômico. Comeu melhor? Não. Dormiu melhor? Não. Está com mais acesso a serviços? Não. A população está melhor? Não. Mas a gente teve um crescimento. Tá aí. O 1% mais rico do nosso país, as pessoas que concentram 1% da riqueza, o 1% que concentra metade da nossa riqueza, do ano passado para cá, aumentou em 42% a sua riqueza. Ficou mais rico. E a massa, os outros 99% ficaram mais pobres. E no final o PIB aumentou. Se produziu mais. Ou seja, parece que a gente está organizando a vida de um jeito tão maluco que não está funcionando. Porque está com menos comida no prato. Eu não consigo comprar carne, não consigo beber água, não consigo morar bem. Estou trabalhando 4 vezes mais do que eu trabalhava antes. E não está melhorando minha vida. O que está acontecendo? Estou sendo consumido por essa maluquice. Parece que do jeito que a gente organiza a economia está errado. E não é uma questão de ajeita os juros, arruma a inflação. Parece que é um projeto que não está muito bem elaborado, que não está cumprindo com o seu papel, que é atender a comunidade. E aí, nisso vem o que a Gabi comentou aqui, não sei se todo mundo vai conseguir ler no chat, mas se dentro de um governo não tem interesse de organizar a economia de modo a que atenda a população mais pobre, qual o sentido de ter um governo? Excelente pergunta. Mas não é nem só o governo. Se o mercado não está se solucionando, por que a gente se organiza em torno de mercado? Entendeu? Então, peraí, se nada está funcionando, por que a gente continua reproduzindo dessa maneira? Essa pergunta vale 1 milhão de vidas. Não de dólares, de vidas. Essa questão é fundamental. Se não está funcionando, por que a gente mantém esta jossa? E a gente discute como que arruma a inflação, o juro, se a Bovespa subiu ou desceu. Não está funcionando, porque não está atendendo a necessidade da vida das pessoas. Então vamos lá. Como é que é um processo produtivo? A gente produz, então, vou pegar um pão. Produzimos pães, comemos os pães, sobrou um tantinho, a gente vai trocar esse tantinho com alguém que produziu leite. Que pegou leite, tomou entre a família lá e veio trocar com nós. Fomos ao mercado e vamos trocar. Seja com dinheiro, ou seja troca direta, não importa. Nós vamos trocar no mercado. Beleza. Esse processo da troca, a gente chama de distribuição. É como você distribui aquilo que foi produzido. Então, como que a gente fez? A gente produziu, distribuiu entre nós, levamos o excedente para trocar com outra pessoa. Aquela pessoa produziu, distribuiu e trouxe. A gente consumiu o leite e o pão, e o outro lá consumiu o pão e o leite que tinha. Nós passamos, então, pela produção, distribuição e o consumo. Esse é o ciclo econômico comum.
Uma sociedade produz, distribui o que produziu e consome aquilo que distribuiu. Esse qualquer ciclo funcionaria assim. Seja pelo mercado, seja sem mercado, a gente precisa produzir, distribuir e consumir. É assim que teoricamente funciona, certo? Tudo bem, essa parte é simples. Esse é um ciclo produtivo comum, todo mundo precisa fazer isso, qualquer comunidade precisa fazer isso, qualquer povo precisa fazer isso, precisa produzir, distribuir e consumir, porque a gente faz para consumir. Então, se você for uma comunidade indígena, ela produz em seu tempo, à sua maneira, com sua organização social, distribui entre os membros da tribo, consome e, novamente, entra num ciclo de produção, distribuição e consumo, constantemente. Sem mercado, necessariamente, mas organiza dessa maneira. Todo o processo produtivo funciona assim. Como que a gente faz? Uma pessoa lá produz tomate, foi lá na sua plantação, produziu um tanto de tomate, e ela vai vender, ela vai precisar vender. Então, quando ela for vender esse tomate, o que ela vai fazer? Fala, a gente produziu aqui um tomate e custou o tempo do nosso trabalho, então nosso e dos funcionários, caso tenha funcionários, custou recurso, uso da terra, fertilizante, se precisar usar fertilizante, da semente, da água e tal, a gente vai ter que pagar essas coisas, então beleza. Então a gente vai ter que vender esse tomate cobrindo o custo do nosso tempo de trabalho, do tempo do trabalho dos nossos funcionários e atendendo aqui ter um pouquinho a mais que é para a gente poder comprar outras coisas. Então, a gente fez o tomate aqui. Só que a gente não tem como levar o tomate até a quitanda lá do bairro lá que a gente vai vender. Então, alguém que é dono de um caminhão chegou lá e falou: eu levo as caixas de tomate para a quitanda. Aí o dono do caminhão vai fazer o quê? Ele vai pegar as caixas de tomate, vai colocar no caminhão e ele vai cobrar o valor do transporte. Esse valor do transporte é o quê? O gasto combustível, da manutenção do caminhão, do tempo do trabalho dele e um pouquinho mais, que é para ele poder ir lá comprar outras coisas. É o que a gente chama de pagar os custos de produção. Tudo aquilo que custou para eu gastar para poder pagar as contas aqui, e um pouquinho a mais. Então ele vai colocar o valor do tomate que ele pegou com a tia lá, a tio lá da horta deles lá, colocou, que já colocaram um precinho a mais, esse cara colocou um precinho a mais, e ele transporta até a quitanda. Quando chegar na quitanda, o cara da quitanda vai colocar a caixa de tomate lá disponível para o pessoal comprar. Ele vai colocar o tempo do trabalho dele, da luz da quitanda, da energia que ele gasta lá com limpeza, refrigeração, tudo mais, dos funcionários que ele tiver lá, e um pouquinho a mais, que é para ele poder também ir lá trocar. E quando você for comprar, você vai consumir, você vai lá pegar o teu dinheiro, que você usou quando você trabalhou e recebeu o seu salário, e vai comprar o tomate. Esse valor é para pagar o a mais que foi colocado em cada um desses processos e os custos da produção, certo? Deu para comprar o processo? Então é pagar tudo, fazer essa cascata de volta, teoricamente. Então o valor do tomate, que era X no comecinho, ele termina lá no final, X mais um tanto. Então o valor final é maior do que o valor do começo. Nós valorizamos o processo. E no mercado, então, as coisas vão se valorizando. Teoricamente, o cara que é dono ali do terreno lá do tomate, vai pegar esse valor a mais que ele colocou e vai investir no maquinário melhor. Então ele vai conseguir produzir mais. Vai produzir mais tomate em menos tempo. Então, mais tomate em menos tempo, ele pode conseguir baixar o preço do custo do tomate. Ou manter o preço e tentar vender mais ainda, no mesmo preço, mas vender, produzir mais, vender para mais lugares e mais pessoas. O cara do caminhão vai tentar melhorar o transporte dele. Eu quero carregar mais tomate. E o cara da quitanda vai querer vender mais, teoricamente. Então vai aumentando a produtividade em cada uma dessas etapas, até chegar no consumidor final. Essa era a lógica de como deveria funcionar cada um dos processos econômicos dentro da maneira como a gente se organiza. Em torno do mercado e tal. Era para ser assim, entendeu? Então o pessoal vai investindo na produção e vai melhorando e vai produzindo cada vez mais e mais e mais e vai distribuindo e vai... Tá. Só qual que é o problema? Quando isso começa a acontecer, o objetivo final não é alimentar o consumidor. O objetivo final é ganhar mais dinheiro em cada um desses processos. Lucrar mais, tirar mais valor em cada um desses processos.
Então você perdeu o atender o consumidor final. Por isso que a gente acaba produzindo muito e tendo muita comida, muita casa, muito tudo, e não atende as pessoas que estão ali para consumir. Porque, inclusive, a pessoa que foi ali consumir era o cara que trabalhava lá pro tiozinho do tomate e recebia um salário. O salário desse cara, quanto deveria ser o salário, idealmente? O suficiente para você poder comer, beber e morar. Você e sua família. O salário era para isso, é para pagar isso aí. Só que quando as coisas vão ficando produzindo cada vez mais, ficando cada vez mais caro, mais valor no final do processo, o salário que pagava o custo de produção lá no começo é muito pequeno em relação ao quanto custa o produto final. Então você não está dando conta de comprar. Então você trabalha para no final do mês não conseguir comprar aquilo que você mesmo fez. Entendeu? O modo de planejar esse processo econômico, ele é burro. Ele é irracional. Porque o objetivo final não é atender a necessidade da comunidade que produziu. É ganhar valor, é valorizar, é enriquecer. Marx chama isso de capital. Né? Ele dá duas definições para capital. É uma relação social, é um modo de a gente organizar que produz um determinado conteúdo a partir de um tipo de exploração de trabalho, e o valor que se valoriza. Uma relação social e valor que se valoriza. Valor que se valoriza porque cada uma das etapas a gente vai tentando valorizar um pouco mais o produto. Melhorar a produtividade, melhorar o seu conteúdo, melhorar o quanto custa e tal. Então, nessa dinâmica, a gente vai, entre aspas, enriquecendo, porque a gente produz mais, a gente valoriza mais, a gente faz tudo de aba 4, que é uou, sempre mais e mais e mais. Então, o país precisa crescer, a gente precisa produzir mais, a gente precisa de mais coisas, e cada vez mais e mais, a ponto de a gente chegar nessa maluquice. Alimentamos 3 vezes a população mundial, se necessário, mas tem gente morrendo de fome, tem mais casa do que gente numa cidade, e tem gente sem casa. Aí vai crescendo, e vai ficando aquela coisa toda. Entendeu? Então, a gente organiza mal a nossa produção, organiza mal a nossa distribuição e consome mal. A gente não consegue consumir aquilo que a gente produz. E aí, então, tudo está muito mal organizado. É questão de projeto mesmo, de como, para que serve organizar a nossa vida. Então, quando o cara fala assim, ó, o pessoal está desviando dinheiro público. O problema não é o dinheiro desviado. É que aquele dinheiro, o valor dele, é vida de gente que trabalhou. Ou o banco está extorquindo seu dinheiro. Os juros do banco é muito alto, precisa baixar os juros. Não, peraí, o problema não é só os juros. É que juros altos e o banco extorquir a gente é tirar da vida que já está sendo explorada. Em última instância, a gente não está discutindo o que estão tirando do meu bolso, mas o que estão tirando do meu tempo de vida. Tipo, minha vida que está sendo consumida, que tem a ver com o que o Pedro tinha trazido da questão de sociedade e cansaço. A minha vida está sendo consumida. Então, cada vez que as coisas custam mais, tem maior preço, tem não sei o que lá, não é uma questão do que estão tirando do meu bolso, da minha carteira, dos dígitozinhos do meu cartão de crédito, do meu cartão de sei lá o que lá. Não, é tempo de vida meu, dos meus familiares, de quem está trabalhando tal, a gente trabalha combinado todo mundo e não consegue se organizar direito. Então, tá um processo de como a gente se projeta, como a gente planeja a nossa economia, planeja a nossa sociedade, para que a gente produz. Para quem, né? Também. Para quem a gente produz? Para quem que a gente produz? Para que a gente faz isso? Ah, precisa crescer, precisa ter PIB. Para quê? Tem PIB no final do ano, tá? O cara tá com fome. Não faz sentido. Então, não faz sentido, entendeu? Então essa é a dinâmica. Alguém tem mais algum comentário? Porque eu me empolgo. Você quer fazer um comentário, apontamento, crítica, discussão que queira trazer, dúvida? Às vezes tem dúvidas precisas, pontuais. Não precisa ser só sobre o que eu falei. Pode ser dúvida aleatória, a gente tenta articular também. Quando você vai procurar um negócio aqui, ver se consigo mandar para vocês. Mas dúvidas? Não? Sim, talvez? Críticas? Apontamentos? Vamos lá, gente, em prol da educação econômica. Vamos lá. Ai, é muito pesado esse assunto. Tipo, faz com que você requebre tudo que você acha que sabe. Ou tudo aquilo que você acha que não sabe. Acho que é aquilo que a gente não sabe.
às vezes a gente fica indignado e entra nas pautas de disputa, mas a gente não sabe por que a gente tá brigando. A gente tá brigando pela nossa vida mesmo, gente. Não é para ter por exemplo, a gente luta por melhores salários, você deve lutar. Mas não é pelo salário. É porque o salário não está sendo suficiente para nossa vida. A referência é a nossa vida e não o salário. Porque aumenta o salário, o cara, pronto, que bom, tô sendo um salário melhor, senta em casa. Pai, tua vida ainda está sendo consumida e é de alguém que está sendo consumida. Porque esse é o lance, entendeu? A gente continua organizando mal e os nossos irmãos e irmãs que estavam na nossa mesma condição que a gente até um mês passado estão na mesma jossa, saca? A gente precisa pensar essas fitas aí, que é importante, importante, importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, e quando você procura aí, só vale ressaltar que a questão de, assim, caso você receba bem, caso você consiga um salário bom, isso não significa necessariamente que você está vivendo bem, né? Muita gente tem essa impressão, sabe, que se você conseguir estudar, se você conseguir atingir um dito sucesso financeiro, você está bem. Não é bem assim. Muita gente, por exemplo, tem muita gente que almeja certas profissões por causa do salário, como médico e tal. E, enfim, o tanto de tempo que você gasta, tudo, saúde mental que você gasta, tudo isso, de certa forma, deveria entrar, então você não entra, né? E, enfim, acho que essa discussão não é só, tipo, parecer que, tipo, sei lá, a gente que não conseguiu vencer no capitalismo, né? Igual diria aquele chapado youtuber, acho que é Nando Moura, que montou um curso chamado Mestres do Capitalismo, que é, basta isso daí, você poupa aqui, você vai conseguir vencer. Não, não é bem assim, sabe? E não basta, a gente aqui, a gente está fazendo uma formação, né? Tipo, nós aqui que está na faculdade, e a gente sabe que a gente não vai ter um sucesso, a gente não vai ter esse dito sucesso, né, financeiro. Porque ele é planejado para não ocorrer, sabe? Não tem como você conseguir alcançar ele. Acho que é tipo É, isso. não, é bem essa. E assim, não é uma questão tipo porque às vezes a gente, quando vai pensando os processos, a gente pensa que tem um grupo que se reúne toda semana para decidir o mal do mundo. Tipo, a culpa é daquele grupo que se reúne todo fim de semana. E não é. Pode ter esse grupo, eu não elimino essa possibilidade. Mas a questão é entender como que o processo é estúpido. Então não precisaria ninguém aqui tá pensando, vou lascar com a vida de cada uma daquelas pessoas. Não, é que a gente se organiza de um jeito tão idiota que ninguém precisa planejar. Ele é estúpido por si mesmo. Ele é irracional. Ele é irracional. É, por exemplo, você engarrafar a água e vender ela. Se for para distribuir para um lugar onde não tem água, para mim faz relativamente sentido. Mas do contrário, é estúpido você colocar a água como se fosse uma mercadoria. Como assim? Um recurso que ninguém tem controle sobre. Que na verdade a gente faz o contrário, porque a gente destrói as fontes de água. Então, enquanto a gente está produzindo, por exemplo, vai produzir a indústria. A indústria seja indústria na cidade ou seja no campo. Produzir soja. Vai água pra caramba. Aqui, nos parques industriais, se estiver dentro de um espaço urbano, vai água pra caramba, que não dá para usar depois. E vamos gastando água, entendeu? E vai usando água, vai usando água. Aí vende a água. Aí destrói a água que não dá para repor. Não tem nem tempo para repor. Quando tem tempo para repor, vem o plano de oxigênio aí que o Wesley trouxe para nós. Por quê? Porque você vai ter chuva ácida, vai ter um monte de zica que você tem, porque está poluindo o ar, está poluindo a própria afluente, está poluindo esse negócio todo, então vai completar o ciclo de água, ou falta água, ou quando vem água, a água é impura, imprópria, não dá para usar. Então, está destruindo a bagaça toda, mas está, a frase que a gente mais ouve é gerando emprego, mas está gerando emprego, está fazendo dinheiro, tá? O PIB está subindo, está aumentando a produtividade de carro, está aumentando a produtividade de coisa, está aumentando tudo. Olha que excelente. Sim, e destruindo as fontes de toda essa riqueza. Porque a hora que acabar a água, você pode ter produzido quantos carros você quiser, não vai ter gente para comprar nem para usar. É idiota. É estúpido, é estúpido. Você destrói o solo, destrói os bichos que fazem a polinização, não dá tempo do solo se recuperar, não dá tempo do ciclo da água acontecer, queima a floresta, ou seja, você destrói tudo quanto é fonte de recurso possível,
mas pelo menos fez dinheiro, aumentou o capital, aumentou a produção, o pessoal está tendo celular, está tendo mais roupa, está tendo uma não sei o que não é todo mundo que está tendo, obviamente que não, a distribuição está errada, mas não é só a distribuição, é o processo é burro, o processo econômico ele é estúpido, ele é irracional, porque no limite, no primeiro livro do Capital, eu não sei, tem Marx até agora, segurei, olha, mano, foram 1 hora e lá vai pedaço sem citar Marx, fui bem até hoje. No livro do Capital, no primeiro livro do Capital, tem um capítulo da passagem da mais-valia absoluta para mais-valia relativa, pouco importa o que isso significa no momento, mas Marx faz a seguinte citação, ele fala assim, o desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, da técnica, do modo de produzir, da capacidade de produzir, que é incrível, a gente produz muito bem. Assim, gente, de um ponto de vista técnico, a gente produz coisa pra caramba. Porra, você consegue alimentar 3 vezes o planeta, isso é um feito magnífico. Mas às custas de quê? Aí que vem o ponto. Mas só assim, o desenvolvimento da força produtiva dentro do nosso modo de organização, em torno do capital, ele se dá destruindo as duas fontes de riqueza, a terra e o trabalhador, ou a natureza e a pessoa que trabalha. Porque você consome a vida das pessoas e consome a natureza. E você só tem produção se tiver gente e recurso. Se não tiver essas duas coisas, não tem produção. Então, se você não tiver gente com quem se relacionar, não vou nem dizer para quem vender, com quem se relacionar, não faz sentido você produzir. Se você destruir os recursos que você usa para produzir, você está destruindo as duas únicas possibilidades do porquê que você faz essas coisas. É irracional, é estúpido. No limite, a gente está destruindo a nossa vida para enriquecer. Tem um autor que eu gosto muito, que tem pouca coisa escrita em português, infelizmente, chamado Franz Rinkelambert. E ele chama isso de irracionalidade do racionalizado. Porque assim, os cálculos, o gráfico, aquela parafernália toda, ela é extremamente racional. Produzir muito é um cálculo meio-fim muito racional. Mas no interior dessa racionalidade, ela é burra. Porque ela é suicida, ela destrói as fontes que tornam ela possível. Ou seja, a gente projeta que a gente vai produzir muito. Só que aí a gente se mata no processo porque a gente destruiu aquilo que torna possível produzir. Então, todo projeto futuro já está eliminado no ponto de partida. Você só tem esse projeto. Quando você realizar ele, não existe mais depois. A expressão não corte o galho sobre o qual você está sentado. Então, tem 2 competidores que vão disputar quem é o mais eficiente em cortar um galho. Então, eles elegem como projeto cortar o galho, sobre o qual eles estão sentados. Então, cada um pega o seu instrumento que achar mais adequado, um serrote, uma serra, aquele negócio todo, e aquele que conseguir fazer primeiro, ganha. Conseguiu alcançar o objetivo, que era serrar o galho. Mas caiu primeiro e morreu primeiro. E todo projeto futuro está eliminado, porque ele já morreu. Então não tem mais projeto depois. A racionalidade da nossa economia é assim. A gente destrói o galho sobre o qual a gente está sentado. E a gente atinge o objetivo final. A gente tem mais capital, a gente tem mais produção, a gente tem mais tudo, e não consegue fazer nada no dia seguinte. Por quê? Porque a gente destruiu as duas fontes de riqueza possível. A gente destruiu as condições de garantir a vida. E aí, vocês lembram a definição que a gente utilizou de economia? Ela está lá atrás do nosso chat. Eu vou retomar ela aqui. Peraí! Aqui. Organizar instituições, projetos e ações de uma comunidade para garantir as condições da produção, reprodução e desenvolvimento da vida dessa própria comunidade. A gente destrói essas condições na nossa maneira de organizar a vida. Então o cara pode querer discutir juros, inflação, tal, vamos discutir todos esses pontos, tal. Mas eles têm um segundo grau de importância, porque o ponto de partida fundamental é se a gente está conseguindo garantir as condições de produção e reprodução da vida das pessoas, da nossa comunidade. Ou se a gente está destruindo elas. Sacou? Então, organize as finanças da sua casa. Excelente, porque realmente, se eu não organizar as finanças da minha casa, eu posso não conseguir trabalhar no dia seguinte, nem garantir que a minha filha tenha comida no dia seguinte. Mas isso já é efeito de uma maluquice. Porque o problema não é a finança da minha casa. É por que eu tenho que ficar de olho na finança da minha casa. Que está no processo anterior. Como a gente produz, como a gente distribui e como a gente consome.
esse projeto de sociedade que tá errado. Esse projeto de organização econômica que é problemático. É estúpido. É completamente estúpido. Alguém pode falar, não, o melhor jeito de fazer, o melhor jeito de se matar, né? O melhor jeito de você garantir um suicídio coletivo, não intencional, porque o objetivo não é esse. A gente não quer se matar, mas o jeito que a gente vive é matando a gente mesmo. É maluco, é completamente insano. Da hora, né? Ou não, sei lá. É bem extenso. Bruno, eu vou ter que fazer o papel chato agora. Faltam 5 minutos para terminar o nosso tempo. Tem mais algum detalhe para fechar? Já está fechado? Quer abrir para discussão desses minutinhos finais? O que você acha melhor ser feito? Ainda o palco ainda é seu. O que vocês acharam mais interessante? Eu falei pra caraca hoje, meu Jesus. Deve estar até com dor de garganta, né? Hã? Deve estar até com dor de garganta. Não, isso aí eu tô desde ontem, mas é um outro problema. Mas não sei se alguém tem comentários a fazer, apontamentos. Fiquem à vontade, porque tá tranquilo. Acho que deu pra discutir bastante coisa, né? Nossa, Eu discutimos vou muito. levantar bastante dúvidas, assim, sabe? Eu tô meio perplexo ainda. Pra ruminar nos próximos meses. Que aí tem outra coisa, né? Olha como a gente é doido. A gente acha que é tipo assistir uma aula, voltar pra casa e resolvido, né? Não, cara, tem um processo de entender tudo que a gente tá discutindo, que leva a maior cota. Então, assim, para fechar, Bruno, quem tiver dúvida, fale agora ou escreve para sempre. Ou pelo menos até a próxima aula. Eu quero puxar um gancho aqui rapidinho. Acho que é o gancho mais chato de todos. Vai, dou-lhe Em uma. choque, mas pelo menos não serão enganados por um economista. Importante. Bruno, deixa eu te perguntar. Assim, tá, a gente tem esse problema na forma a qual a gente distribui, na forma a qual a gente produz. E, assim, tudo encaminha, né, segundo alguns dados que saiu, acho que semana passada, que até 2070 a gente já vai estar bem, numa situação bem complicada, né? A gente vai estar com desmatamento, com aqueles negócios lá descongelando, né, as calotas polares. Enfim, aquecimento global chegando, né? A gente tanto avisou, mas está chegando. Enfim, tudo indica que a gente não vai conseguir mudar até acabar com tudo. Mas você tem alguma perspectiva positiva, talvez? Sei lá. Tipo, a gente está se conscientizando aqui e tal, mas a gente sabe que a palavra de 1 milhão parece que não tem o mesmo valor que uma pessoa que é rica, que faz parte da elite verdadeira, né? Parece que meio que essas partes não dialogam entre si. E, no caso, uma pessoa que é da elite, ela possui muito mais influência, muito mais poder, né? Enfim, qual a sua perspectiva sobre isso? Diga. Eu tenho perspectiva. Apesar dessa maluquice toda. É chocante mesmo, mas eu acho importante esse choque, viu? Vou ser muito sincero. Ele foi. Essa sensação de meu Deus do céu, fudeu. É literalmente isso, né? Tipo, acabei de impossibilitar ser monetizado o YouTube nesse vídeo todo, porque eu usei fudeu na última frase do negócio. Foi mal. Mas literalmente esse. Nossa, mano. Putz, e agora? Esse choque ele é fundamental para a gente entender que quando a gente fala sobre alteração do nosso modo de organizar a vida, não é uma questão de preferência. Parece que, tipo, não, é que eu prefiro ser de tal posição política. Eu prefiro. Cara, não é uma questão de preferência. É uma questão de ou é vida ou ser consumido pelo capital. Esse choque é fundamental. Vai entender que a nossa organização, ela não é porque, tipo, que isso aqui tem muito a ver com o que eu acredito. Não, cara, você pode acreditar em qualquer coisa. É uma questão de decisão muito óbvia, objetiva, no limite. Ou muda a maneira de a gente se organizar, ou a gente destrói as condições de a gente ficar vivo. Isso colocado, então, engaja a gente num tipo de percepção do mundo que é muito mais forte. Então, eu tenho uma filha. Minha filha vai completar 2 anos no mês que vem. Eu fico pensando, que mundo minha filha vai viver?
ela vai ter as mesmas possibilidades que eu? Provavelmente não, porque eu vivi num período muito privilegiado numa série de situações. Mas não é nem só uma questão financeira ou de acesso a serviços. Eu tô pensando, minha filha vai conseguir respirar numa cidade tipo São Paulo? Ela vai ter comida? Como é que vai ser essa maluquice? Entendeu? Então, isso me engaja num tipo de posicionamento que ele é muito mais crítico, radical, de não ouvir qualquer baboseira, de não achar que quando o cara tá falando, não, você não entende nada, eu falo, meu filho, vai pra. Porque eu não tô falando sobre uma questão técnica, eu tô falando de que ou muda ou a gente morre. Esse é o limite, entendeu? E não é morrer, tipo, eu vou morrer, não, eu vou morrer, obviamente, eu tenho minha vida. Mas eu tô pensando a longo prazo a nossa comunidade, meus filhos, minha neta, neto, se eu tiver. Como é que vai ser essa vida, essa perspectiva? Nesse sentido, a gente pode dizer assim, o modo capitalista, ele venceu a história, no sentido de que ele está acabando com ela. O modo de organizar a vida vai acabar, então a gente precisa ou muda, ou a gente morre. E não eu ou vocês, a gente ainda vai viver. Mas a próxima geração, próximas 2, 3 gerações, como vai ser essa vida dessas pessoas? Nossos filhos, nossas filhas, né? Hoje em dia, eu sou religioso, sou evangélico pentecostal, por incrível que pareça. Eu sou religioso. E aí, dentro do meu grupo religioso, tem um tema muito importante, que é a família. O pessoal fala muito da família. Sim, se você não mudar a maneira como a gente organiza a vida, não tem família, querido. Porque teu neto, teu filho vai morrer. Esse é um ponto que toca a vida de todo mundo. Até o cara mais conservador, que tá fechado com o capeta, que é o filho do capeta que tá hoje em dia dentro do sentado na cadeira presidencial, ele vai falar, é verdade, né? Exatamente. Esse é o ponto. Ou muda, ou nossa filha, nossos filhos, a criança que você diz que está tão preocupado com a vida dela, ela só vai ter vida se mudar essa maneira de organizar. Então, esse choque ele é muito importante. E quando a gente tem ele, eu acho que a gente mobiliza de outra maneira. Eu tenho perspectivas de que a água vai bater na bunda, a gente tem que aprender a nadar. Então, hoje eu vejo um tipo de organização da nossa molecada, juventude e tal, que é muito mais radicalizado, mais inteligente, que está muito mais disposto a enfrentar algumas coisas do que o pessoal da minha geração ou de uma geração anterior. Que estavam tentando organizar as coisas meio que tipo, não, a gente dá um jeito aqui, dá uma reforminha ali. Olha, reforminha tem limite. E o limite não é tipo, a gente está falando da nossa vida, do nosso tempo de vida, nossa qualidade de vida. Vocês tiveram em conta sobre a sociedade do cansaço? É isso, a gente se faz de escravo achando que estamos arrebentando. E nós estamos nos escravizando e consumindo a gente, só que não é que a gente faz isso porque a gente é tonto. A gente faz isso porque toda maneira de organizar a sociedade nos obriga a fazer essa maluquice. E aí a gente cria justificativos para a gente se matar. E não faz sentido nenhum. Então, esse choque é muito bom. Eu falo, tem que mudar. Tem que ser de outra maneira. Ou a gente se reorganiza e tal. E quando a gente vai conversando sobre essas coisas, toca nesses temas, fala com os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, a gente vai falando, gente, ou a gente muda, ou nossa, se tiver uma criança em casa, maravilhoso, nossa, que vai viver o quê, meu filho? Ai, é verdade, eu tô lutando por ela, por esse grupo, pela próxima geração. Isso é muito legal de ter em mente, ter em vistas, de mobilizar a gente. Já tem movimentos muito bacanas. E essas agitações sociais que a gente está vendo nos últimos tempos tem muito a ver com esse limite que está sendo atingido. Está todo mundo, tipo, mano, pode até não ser plenamente consciente do processo, mas olha, parece que não tem outra saída. E aí, então eu boto muita fé nisso, de que dá para fazer. Dá para botar freio. O que não significa que no dia seguinte é o paraíso. Pelo contrário, porque o que a gente está fazendo agora não é implantar o paraíso na Terra, é evitar que a Terra acabe. Então, muda o projeto, tá ligado? O projeto é outro. Isso é muito utópico. Não, filho, isso aqui é urgente. Não é utópico, é urgente. Muda essa dinâmica. Né? Eu não quero fazer um país na Terra, eu só quero que a Terra não acabe, que ela continue sendo habitável, que a gente possa sobreviver, que a gente possa estar bem em comunidade. Quero poder estar em paz com meu vizinho, com a minha vizinha, e a gente se articular e ter uma vida melhor, e combinar melhor os nossos trabalhos. Porque quando você enxerga isso, e aí eu vou finalizar, quando você enxerga isso, você percebe que o teu trabalho não é só seu. Você trabalha para você e para outras pessoas. E as outras pessoas não trabalham só para elas mesmas. Trabalham para elas e para a gente. Vai pegar o busão, o cara do busão que tá mal-humorado, tá puto no dia porque o trabalho dele é uma bosta, ele tá sendo super explorado, às vezes tem um salário horrível, um monte de problema em casa, tal, não sei o que lá. Cara, olha para esse maluco do busão e fala, ele gasta o tempo da vida dele para que eu chegue de um lugar a outro.
Não tem preço que pague esse tempo de vida desse cara. Assim como o tempo de vida que vocês têm em escola, em trampo, na correria, não tem preço que pague. É sagrada a vida de vocês. Não dá para pagar. Quanto custa uma hora da minha vida? Não custa. É uma hora da minha vida. Quanto custa a hora da minha vida, da minha filha? Não custa. É vida. Então, perceber isso, valorize você, valorize o trampo do teu irmão, da tua irmã. Viu a tia da limpeza, ou teve que fazer um trampo que o pessoal considera menos, fala, não, isso aqui é tua vida, é vida que vale muito mais do que o teu salário, do que a merda que fazem com você. De novo, eu estraguei de novo o negócio aqui. Mas é isso, entendeu? Então, esse tipo de mobilização é fundamental. Que é, tipo, vamos se unir. Por quê? Porque a gente trabalha. Não, fera, também. Mas o ponto fundamental é nossa vida, a vida é sagrada e não pode ser consumida por um tipo de relação social que destrói a gente e consome a gente. Isso aqui é sagrado. Tem valor e um valor inestimável. Então, eu boto fé que perceber essas coisas dá aquele choque, mas dá aquele choque que a gente fala, caraca, mano, temos que fazer uma fita aí, né? Temos. Nossa vida é sagrada, não custa. Não há dinheiro nesse mundo que supere a possibilidade da gente viver, de ter filho, ter filha, de ter irmão, irmã, ter um tempo para desfrutar. Então a gente briga por essas coisas. A gente não briga para ter bugiganga, a gente briga para viver mesmo. Então é isso daí. Dá uma motivação, Bruno, com você falando assim. O meu lado pessimista fala o oposto, mas eu quero acreditar em você. Mas assim, a gente passou um pouquinho do horário, mas já vou finalizando a aula por aqui. Lembrando vocês que a gente vai ter um encontro também na semana que vem. Eu estou tentando preparar algo bem interessante, né? Essa semana que passou, rolou uns negócios com o Afeganistão. Estou pensando em montar uma aula pensando nisso. E, Bruno, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser participar do nosso GE para entrar nas discussões, será muito bem-vindo. Eu gostei muito da sua participação e fiquei muito feliz também de ter aceitado o convite, então muito obrigado. Agradeço a todos que vieram, de verdade, gente, esse GE é muito maravilhoso e vocês fazem valer a pena, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima, beleza? Tchau, gente. Valeu, minha gente. Obrigado. Boa correria para vocês. Até.